Você é mais novo que eu. Eu sou de 79. Desculpa fazer as contas. Eu nunca falei pra você que ano que eu sou. Não, mas tem certeza já. Estou com vontade mais velho. Aí, professor, nós vamos disponibilizar isso aqui gravado, o pessoal lá de escola, vão enviar um banco desses treinamentos. Gente, boa noite a todos. Obrigado, Pedro, por estar me concedendo essa oportunidade de falar. Pelo que eu vi e visualizei pela questão do programa, eu fiquei até surpreendido, que é coisa muito maior do que eu pensava. Eu vim aqui para falar um ponto apenas e trocar uma ideia com vocês, mas esse projeto, quem me dera na minha época de formatura, na época de escola, eu tivesse um mercado de trabalho, porque não é nem um projeto de estudo que nós temos de pesquisa, é um mercado de trabalho que nós vamos estar entrando dentro dele. E a principal questão que foi falada aqui é a sustentabilidade. O que é essa questão da sustentabilidade? É você ter um campo, quando você fala em empresa sustentável, você tem uma empresa que ela é aceita e ela vai conseguir sobreviver. Ninguém consegue sobreviver no mercado sem a palavra sustentabilidade, que é uma palavra tão bonita, mas é uma palavra que nada mais é do que você balancear as coisas. Você gosta de dinheiro? Gosta. Mas para você ganhar dinheiro também, você tem que seguir certos requisitos. Se você explorar uma propriedade além do necessário, ela vai começar a te dar problemas. Antigamente, em propriedades rurais, com um pouquinho de sustentabilidade, você pegava nascentes, beira de rio, plantava até no canto da beira de rio, desmatava a nascente. Hoje, proprietários de fazenda aprenderam na pior maneira, e quando ele faz isso, ele acaba com a água na propriedade dele, e a produção que ele ganhou, ele começa a perder no futuro, porque ele viu que ele não tinha sustentabilidade na questão ambiental. Mas a sustentabilidade aqui é muito além da questão ambiental, é uma sustentabilidade social, que leva a questão trabalhistas, que leva a questões também voltadas ao bem-estar, ao lucro, e ao bem-estar dos profissionais, dos produtores, dos consumidores, e a questão ambiental. Nós vamos falar aqui hoje, nessa questão da sustentabilidade, é só da questão ambiental. Vamos mostrar um pedacinho que é essa questão do cadastro ambiental rural. O que seria esse cadastro ambiental rural? Então eu vou propor para nós hoje, nessa conversa que nós teremos, é que eu vou mostrar para vocês o que vocês vão precisar para colocar dentro desse cadastro ambiental rural, e vocês vão voltar do curso e vão me ensinar como que funciona o cadastro ambiental rural, o sistema ambiental rural, o sistema eletrônico, como que funciona isso, tá? Porque eles vão falar, eu sei sobre o cadastro? Não, o cadastro é uma coisa nova, sei aonde se encontra, as regras, mas na prática eu nunca trabalhei com cadastro. Eu trabalhei já no IEF 3 anos, na Sopran mais 2 anos, mesmo com a parte ambiental há vários anos, mas o cadastro é uma coisa que foi criada agora, criada em 2012, vamos falar em 2013 para cá, que está se implantando. E os proprietários têm que se preocupar com esse cadastro, porque nos 2 primeiros anos ele vai trazer algum benefício maior do que o cadastro como um todo. Como nós falamos, o cadastro onde você vai colocar os dados da sua propriedade, ligado à questão ambiental. Mas nós veremos mais à frente qual a preocupação de uma correria no cadastro que vocês vão ter que ter nos primeiros 2 anos, porque tem uma vantagem que os seus produtores não sabem, que nós vamos passar aqui pelo cadastro ambiental, além da obrigatoriedade. Mas vamos fazer uma explicação então, primeiro sobre a questão ambiental. Quando eu falo em cadastrar, em arquivar dados, eu preciso saber o que o Código Florestal me solicita, me exige, tá certo? Nós temos aqui 2 embasamentos que vocês vão procurar e ter como fontes, tá? Que a gente fala, além da doutrina, além de conhecimentos, na questão jurídica. Aqui eu trouxe impresso, pequenininho, não é muita coisa. Aqui, além da lei federal que nós temos, tem a lei estadual, que cada estado de Minas, cada estado tem sua lei florestal. Nós temos aqui o código, a lei 2651, que é o Código Florestal novo, ou eu poderia falar novíssimo código, porque o código de 64 a gente chamava de novo código, que já era o segundo, agora é o terceiro, o terceiro código, é o novíssimo código. Novíssimo código, que a gente fala nada mais que uma lei, é a lei 12.651.
Chama-se de código, né, porque a gente tem um costume de falar, olha, Código Civil, tudo que é direito civil está lá, o trabalho, tudo direito de trabalho está lá. Então, sobre a parte florestal, a principal das leis é essa, é a Lei 2.651. Não é um código, eu não posso chamar de código, não é uma compilação de leis, não uma junção de várias leis, é uma lei só. Então, é a Lei 2.000 que trata dois pontos principais que nós vamos falar: reserva legal e área de preservação permanente. Isso toda propriedade rural tem, né? Então nós temos esses dois pontos que você vai estar lançando dentro desse cadastro, que são as preocupações na sustentabilidade ambiental, né? É a preservação dessas áreas de proteção. Claro que nós temos a lei manejo sustentável, né? Nós temos o plantio com as medidas corretas, com a tecnologia correta, mas a preservação ambiental é o que nós vamos falar hoje. E temos o decreto 7.000. O que é esse decreto, gente? Só uma explicação jurídica rapidinho. A lei ela é feita no legislativo. Quem fez essa lei? Os deputados e senadores. Então o legislativo solta uma norma para a sociedade. Então todas as reivindicações nossas, igual hoje, por exemplo, a lei da informática, né? O Marco Civil da Informática, soltou a lei regulamentando as questões envolvendo informática. Então, como os senadores, deputados, no caso da esfera federal, fizeram essa lei e manda para o executivo, que é o presidente da República, e fala com ele: olha, essa é a lei que nós queremos, está aqui o nosso código, a nossa lei sobre a parte florestal. Aí o executivo, que é o presidente, no caso, é o presidente, vai trazer um decreto para pôr em prática essa lei. Então nós temos a lei federal e esse decreto, que é 7.830, ele é específico do cadastro ambiental rural. É aqui, ó, umas 4, 5 folhinhas. Nós pegamos, qualquer legislação, vocês podem pegar no site do Planalto, né? Planalto.gov, no site do governo. Vocês vão lá e veem reportagem do governo também que está tendo, as viagens dos nossos presidentes. Mas então tem o decreto que dispõe sobre o sistema de cadastro ambiental rural, sobre o cadastro ambiental rural e sobre o programa de regularização ambiental. Que o mais interessante que financeiramente é esse programa de regularização ambiental. Então, além do cadastro, o cadastro está dentro de um sistema ambiental e você tem um programa que você vai regularizar a sua propriedade. Porque quem dera, né, se todas as fazendas, todas as propriedades fossem organizadinhas, tivessem reservas, áreas preservadas, tecnologias aplicadas no cultivo, nós não teríamos essa preocupação, mas não tem, você tem que pegar a propriedade em andamento. Então, esse decreto ele é específico, tá? Ele vai regulamentar apenas esse cadastro. Porque o cadastro foi criado assim: tivemos a lei e falou, em prazo de 180 dias vocês terão que regularizar como que será feito esse cadastro. Aí se lançou esse decreto regulamentando que agora nós vamos trabalhar, que vocês vão trabalhar com ele e vão voltar e me ensinar, que eu quero fazer parte desse trabalho, eu quero fazer esse cadastro, esse sistema. Se você entrar lá no site da SEMAD, vou pegar uma aqui, ó. Se você entrar no site nosso aqui, ó, da SEMAD, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria Estadual do Meio Ambiente, alguma coisa, de desenvolvimento. Você entra no site da SEMAD, você vai ter lá o sistema de cadastro para você entrar. Já está disponível na parte de Minas Gerais. Então, dentro do estado de Minas, esse cadastro nacional, já tem esse banco dentro do site da SEMAD, para você fazer o cadastro e lançar seus dados. Mas o que nós vamos lançar lá? O que nós precisaremos, né? O que vocês vão falar, o que vocês vão preencher dentro desse cadastro? Porque como preencher eu não sei, como fazer vocês vão aprender e me ensinar. Vocês têm compromisso de me ensinar na volta, porque senão não vem cá mais falar também não, porque é uma troca de conhecimento. Vocês não vão ser instrutores, vocês não vão trabalhar no mercado, né? Não vão ganhar salários. Quem me dera ser advogado saísse da empregado, né? Com instrutores, com estágios remunerados, que a gente paga para estagiário, mas vocês vão trabalhar nessa questão, para ter os dados para preencher. Primeiramente, área de preservação ambiental, né? Área de preservação permanente. O que é isso? Tá? Toda propriedade, seja ela rural ou não, tá? Porque a área de preservação permanente existe nas cidades, e eu vou falar aqui um conceito geral dessa propriedade, dessa área de preservação, chamada APP, e falar o que mudou. Eu não vou falar o que era, não, vou falar só o que mudou mais para frente. Mas APP são as áreas que você tem que preservar ambientalmente, geralmente beira de rios, nascentes, encostas, topo de morro. Aí você vê restingas, né? Você vê onde fica caranguejo, nos mangues,
né? Veredas, são áreas que necessitam de uma proteção especial. Grande parte delas é para uma questão voltada para os recursos hídricos, mas outras têm a função, né, da preservação da biodiversidade, realmente. Então você tem que preservar essas áreas. E as áreas de preservação permanente são qualquer áreas, não importa a vegetação, não importa se é cerrado, se é mata atlântica, se é floresta amazônica, se é gramínea, se aquele gato come, aquela grama, verde para pasto, mas tem um nome aqui, braquiária. Não importa se é braquiária, na beira do rio, é área de preservação permanente. Então qualquer área que você tiver, e está aqui dentro da legislação, tá? Se você pegar no artigo, só para pegar para vocês aqui, ó, no artigo 4º, tá? No artigo 4º do Código Civil, lá ele elenca todas as áreas de preservação, são várias. Tá? Não importa, vamos pegar o exemplo do rio, ou de uma lagoa, né? Não importa se a beira, ao entorno da minha lagoa, em torno do meu rio, está plantada de braquiária, se eu coloco gado lá há mais de 20 anos, não importa isso para mim. Lá é a área de preservação permanente. Se eu tiver que mexer, eu tenho que ter autorização especial. Então é qualquer área coberta de vegetação ou não, que estão localizadas dentro das regiões estipuladas no artigo 4º do Código Florestal. Então, pelos rios, nascentes, são áreas de preservação permanente. O que nós tivemos de diferença? Nós vamos falar mais à frente, que é a permissão de uso dessas áreas em alguns casos. O Código traz para a gente as metragens. 30 metros, 10 metros, 100 metros, né? 50 metros de diâmetro que você tem que preservar, ou de área que você tem que preservar, a lei já traz. Quem quiser saber, vai lá no código, está lá. O quarto é autoexplicativo, não precisa ter medo, não. É igual a consulta. Eu estou com dúvida numa palavra em português, eu digito no Google a palavra, né, no dicionário. Se eu estou com dúvida na área, eu vou lá e digito no Google. Área de APP, Código Florestal, ele te dá elencado várias áreas. Então você tem que preservar essa área. Está lá. Mas nós temos também outras áreas preservadas, que são as reservas legais. Reserva legal aí só é dentro da zona rural. Não existe reserva legal em área urbana, né? Você fala, Cristiano, você falou que existe área de APP dentro de cidade. Mas eu estou vendo o córrego aqui do Rio Paranaíba, todo destruído da cidade, a casa vai até na beira desse córrego. Eu vejo o córrego do Munjolo lá em Patos, né, tem asfalto do lado. Algumas áreas já foram consolidadas, vão permanecer do jeito que está. Esse código vem trazer, regulamentar essa questão, nós vamos ver. Mas as áreas novas que vão ser criadas, você vai ter que respeitar. Você como fazendeiro, como empreendedor, tá, que você vai trabalhar, não precisa ser só na zona rural, se você vai trabalhar com empreendimento, indústrias, empresas, você vai ter que preservar essas áreas. Reserva legal, né? Daí já vai depender, tá? Aqui no artigo, falta acho que o artigo 5º da lei. E lá à frente você fala só sobre reserva legal. Vou só pegar para vocês notarem. Quem quiser saber, artigo 12, tá? Artigo 12 tem as áreas de reserva legal. Nós vamos falar um pouquinho delas depois, por nossa região, né? Onde ela é diferenciada. É 20%, é 30%, é 50%, é 80% da minha área, da minha propriedade rural que eu tenho que preservar, depende da localização. Houve também um grande problema, mudança na área de reserva legal aqui, foi na floresta amazônica, que teve uma permissão de uso da floresta amazônica que não se tinha. Então os ambientalistas vão criticar muito isso, nós vamos ver separadamente cada um. Mas então reserva legal são as áreas protegidas dentro da zona rural. Então uma área que você reserva em virtude da lei, a lei te traz a quantidade, falou, ó, se você está em tal região, você reserva X%, se é em outra, Y%. Então você vai reservar a área que a lei te obrigou, conforme o artigo 12 do Código Florestal, que vocês vão ver depois, vão ver lá depois, você vai preservar. Na nossa região, 20%. Então na região do Triângulo, do Sul, realmente a região do Sudeste, tá? Vai ser 20% que você vai ter que preservar. Cristiano, tenho 100 hectares na minha fazenda. 20 hectares eu tenho que deixar para reserva legal. Tem outras questões novas que o Código trouxe. E as propriedades que não tem mais a vegetação no local? A nossa região aqui, né? Eu vou mandar tirar aqui 20% da região aqui do Padac. Vou pegar o chapadão ali de Lagoa Formosa, de Lagoa Grande, Presidente Legário, lá dos gaúchos, vou pegar e reflorestar 20%? Né? Claro que não. A lei também trouxe uma regulamentação para isso,
colocou pôs panos quentes, né, e legalizou as irregularidades que nós tínhamos, né, acabou regularizando e agora tratando com mais rigor para frente. Então, reserva legal para a zona rural, nós vamos ver também as mudanças, tá? As diferenças que nós tivemos. E aí está partindo do princípio que nós sabemos, a reserva legal são áreas de preservação dentro da propriedade. Nós temos outras, tá, que não vão se enquadrar aqui para o nosso programa do CAR, mas que é específico, que seriam unidades de conservação. Algumas propriedades podem ter unidades de conservação, como parques, refúgios ecológicos, unidades de preservação permanente, né? Então, da lei do SNUC, tá? Da lei de unidade de conservação, vocês podem ter, mas não é comum na nossa região. Mas se você tiver unidade de conservação, você vai ter que colocar. Por exemplo, lá em Coromandel, você tem uma unidade, não virou unidade de preservação, Poço Verde de Coromandel. Propriedade lá tem um Poço Verde que foi decretado como área de preservação permanente, uma área especial. Você tem que declarar ela dentro do seu cadastro. Então, suas propriedades que trazem áreas de preservação no entorno, né, você tem que declarar essa abrangência dessa área, você vai declarar também. Mas as unidades de conservação não estão no código, estão na lei do SNUC, tá? Você pode criar, dependendo para cada cidade. Qual os parques arícolas, né, que nós temos aqui. Você tem áreas de preservação, áreas protegidas também. Então nós temos 3 tipos de áreas protegidas: área de preservação permanente, reserva legal e as unidades de conservação. Mas 90% das fazendas vão mexer com APP e RL, reserva legal. Você tem que declarar. E nós veremos que o CAR trouxe uma vantagem, né? Vai economizar cadastro junto, a verbação junto a cartório. Nós vamos falar isso mais à frente. E nós temos um ponto importante aqui, ó, área rural consolidada. Por que eu coloquei isso como conceito? Vocês já ouviram falar que perdoou multa, perdoou infração, ou o governo estipulou uma data, falou, ó, até essa data aqui eu vou considerar. Dessa data para frente eu não perdoo mais. Vocês sabem que tem uma data? Né? Qual data que é essa? Dia 22 de julho de 2008. Então, a partir do dia 22 de julho de 2008, o governo estipulou e falou, ó, as propriedades que tiveram intervenção na APP, na RL, na Reserva Legal, antes de até 22 de julho de 2008, né, vão estar perdoadas, não é perdoadas, vão ter direitos, né, a não pagar as suas multas, desde que entre no CAR, nós vamos ver isso aqui, que seria o plano de regularização ambiental. Não vamos falar pagar as multas não, vamos falar correndo. As unidades que estão desde 22 de julho de 2008, que aderirem ao CAR, poderão fazer parte do programa de recuperação ambiental. E vai ter um benefício muito grande, que aí é converter multa em reparação. Isso é bom, mas nós temos um prazo de 2 anos só, um ano prorrogado mais um. Quem levou multa com pendências aí, né, pode utilizar de não pagar essas infrações através desse plano de regularização, né? E outra coisa, ele falou o seguinte, quem já ocupava APP, né, ou não tinha RL, reserva legal, de 22 de julho de 2008 para trás, vai ter alguns benefícios. Vai ser isento de algumas áreas, vai poder continuar usando as áreas de APP, né? Então ele trouxe umas regrinhas para nós. Por isso que ele colocou áreas consolidadas, dia 22 de julho de 2008. Então, se você pegar como empreendedor rural, tá? Como empreendedor, como agrônomo, como consultor ambiental, nas propriedades que vocês forem trabalhar, tá? O que vocês têm que atentar? Primeira coisa, você está cadastrado? Não. Então vamos fazer o seu cadastro, porque a partir do momento que eu cadastrar, eu posso ver se o senhor tem benefício entre as áreas de reserva legal e de APP. Que eu posso cadastrar o senhor, lançar e provar que o senhor já não tinha reserva legal nessa data, não utilizava as áreas de APP em torno dos rios, você vai poder continuar utilizando. Então você não tem que pegar a regra geral, né? Se for um consultor novo, vai pegar o código e falar, código florestal, área do entorno, a reserva legal em torno da APP de córrego. Seu córrego tem 10 metros de largura, então você tem que ter 30 metros em cada lado. Seu córrego tem, acho que é de 10 a 20, cadê? Ó? Seu córrego tem
Acima de 10, né, 50 metros de APP. Ah, seu córrego tem 50 metros de largura, 100 metros de largura, 50 a 200 metros de APP. Você ia aplicar essa regra comum. Né? Qual a nossa região? 30 metros de vegetação em torno ou 50, que é os rios da nossa região. 30 ou 50. Você ia falar para o seu produtor, seu empresário, reserve isso. Não precisa, porque se ele tiver áreas consolidadas, ele pode ter outros benefícios. Nós vamos ver mais à frente. E nós temos uma questão que eu coloquei de conceito também, o possível. Tá? O que é isso? Porque nós sabemos que propriedade você pode deixar descansando a área. Tá? Muitos proprietários chegavam e falavam, olha, eu já explorava a minha propriedade rural. Aí você abandona ela por um determinado tempo, a vegetação sobe, cresce novamente, né? Vai regenerar naturalmente. Aí o proprietário falava, olha, essa área aqui nunca foi reserva, era área de pasto. Aí você ia brigar com o governo. Era reserva? Não era? Vou ter que permanecer ou não vou ter que permanecer? Né? Aí ele veio trazer o conceito que possui as áreas abandonadas no prazo de 5 anos. Então você ainda tem mais essa vantagem. Né? Você vai chegar na fazenda que não tem reserva e não vai precisar colocar, porque as áreas já estão consolidadas, e o técnico ambiental chega lá e fala, não, você tem uma vegetação aí, ó. Essa vegetação cresceu, já está com 2 anos de vegetação, já regenerou. Você fala para ele, não senhor, isso aqui não era reserva, isso aqui é apenas uma área de possível, onde eu deixei descansando para retornar lá novamente, como uma prática de rodízio. Então, esse possível vai valer dentro de 5 anos. Se você conseguir provar que a vegetação tem menos de 5 anos, você pode tirá-la da área de vegetação, pode voltar a utilizar, porque é comum dentro das propriedades rurais você fazer rotatividade. Né? Claro que na nossa região aqui você nunca faz, você já tem tecnologias para isso, você não vai largar a área obsoleta. Mas e outras regiões? Né, que o solo é mais pobre, será que você precisa ou não? Né? Então, esses são alguns conceitos que eu queria deixar. APP, reserva, área rural, consolidada e possível, tá? Que é a prática de descanso da terra por 5 anos. E você pode fazer isso também no decorrer do tempo. Mas vamos lá então para o que interessa, né? As nossas novidades. Todo mundo aqui teve alguma dúvida do que é APP, o que é reserva legal, área consolidada? Por que essa área, o governo estipulou essa data, gente? Olha, eu não posso afirmar em estudos, posso afirmar em palestras que eu assisti, conforme o Toninho Andrade, Paulo Pial, que era o presidente da bancada ruralista, que aprovou o código para as mudanças dele, ele fez uma palestra aqui para nós, onde ele alegou o seguinte: essa data foi escolhida porque foi a partir do momento que o governo tinha todo o mapeamento do Brasil via satélite. Então, no dia 22 de julho de 2008, o governo tem as imagens de satélite salvo. Então, ele consegue averiguar as descrições daqui para frente. Vocês não precisam ficar esperando que fiscal vá nessa fazenda, não. Tá? No futuro, daqui 5, 10 anos, nós vamos estar com isso aplicado, realmente fiscalizando, vocês vão ter suas propriedades fiscalizadas pelo computador. No IEF já funciona assim. O órgão, o técnico tem lá um sistema não vamos falar que é do Google, de referenciamento de mapas de via satélite, que ele senta lá e compara a sua imagem. Ele fala, vou fazer a vistoria, o cara está pedindo autorização de desmate na fazenda X. Eu pego as coordenadas de referenciamento, jogo no sistema, pego a imagem de hoje e pego a imagem dos anos anteriores e venho comparando, pego de 2008 e falo, ó, vamos ver se ele fez algum desmate ilegal. Se ele tiver feito, eu falo, opa, você fez depois da época de consolidação. Não pode, você tem que voltar atrás. A fiscalização é assim, é toda via satélite, vai ser desse jeito. Aquela fiscalização, dia da fazenda, o GPS, olhar, não, é tudo via satélite. Então nós temos essa data marcada, de acordo com o Paulo Pial, é porque foi a partir do momento que o governo teve mapeamento, né, das vias satélite de todo o país. Se eu quiser saber as fazendas de lá para cá, eu consigo. Igual a imagem do Google, gente. Nós ficamos procurando nossa casa, nossa imagem, você procura lá, tem a nossa imagem. Vai passando, você vê as diferenças. Então, primeiramente, o que nós temos aqui, uma coisa que trouxe? No código anterior, não se trazia a metragem dos lagos e lagoas, né, determinada, claramente. Porque você tinha uma resolução do CONAMA. Tá? Uma resolução, o que é resolução? São decisões de órgãos colegiados, não vem do legislativo, foi um grupo de pessoas, geralmente entidades públicas e entidades privadas, ONGs, que fazem parte, igual o CODEMA. Nós temos 3 esferas de órgãos ambientais: CODEMA, que é municipal, COPAN, que é estadual,
e o CONAMA, que é federal. Então, nós temos esse código aqui, mas nós temos que estudar as resoluções do dia a dia que o CONAMA solta. Tá? E ele trazia as metragens das lagoas e lagos. Tá? Ele trazia, mas o código não tinha. Qual que era a área de BP que eu teria que ter nas lagoas e lagos? Quantos metros de vegetação, né, que eu tinha que ter? Esse código novo trouxe, regulamentou essa questão, tá? Onde ele traz uma metragem para a gente de você vai ter que preservar 100 metros, tá, na zona rural e faixa de 50 metros, de 30 metros na zona urbana. Então a zona rural, quando você fala em lagoas e lagos naturais, são naturais mesmo que lagos naturais, se é dentro de cidade, natural, não foi construído pelo homem, tá? Formou-se naturalmente. Você dentro da cidade vai preservar 30 metros, o entorno da vegetação. Vou fazer uma área que é brejeira, se tornou uma lagoa, eu vou preservar 30 metros lá. A cidade chegou nessa área. Digamos, Capelinha aqui, aquela lagoa deve ter sido artificial, natural. Não é a da Capelinha ou não? Ou da dos Morangos? É artificial ou natural? Da usina? É, da usina. Aquela lagoa. É artificial? Então não entraria aqui. Mas você tem uma lagoa, onde você a cidade vai chegar numa. Claro, a cidade vai chegar em torno de um lago, naturalmente. Oi? É a lagoa? Lagoa Formosa. Lagoa Formosa. Não, vamos falar que Lagoa Formosa, já tinha lagoa, outra Lagoa Formosa, né? Ou então 7 lagoas, as 7 lagoas que tem lá. Só que hoje elas estão ocupadas. Mas se você chegasse à cidade do ponto e encontrasse lá, teria que ter 30 metros de área. Na zona rural, varia, eu falei de 100, né? De 100 a 50 metros. Ela traz para a gente aqui que as lagoas terão 100 metros e para corpos d'água com até 20 hectares de lâmina, 50 metros. Era uma questão que não se sabia. Olha, eu tenho uma usina hidrelétrica aqui de Nova Ponte. Qual seria a metragem? Quantos hectares de lâmina d'água tinha? Era tratada igual uma lagoa de 2 hectares de lâmina d'água. Hoje o código trouxe uma diferenciação. As lagoas naturais, você vai ter que preservar 100 metros nas áreas em que a lâmina d'água for acima de 20 hectares e você terá que preservar 50 metros nas lagoas de lâmina menor, que tiver a área de inundação menor, naturalmente. Mas como é que funciona isso, mais ou menos assim? A lâmina d'água, questão de largura, da área. Antigamente você pegava, no código anterior, você se preocupava entre o eixo seriam as bordas da lagoa. Hoje não se fala isso, se fala em área. Aqui, ó, o telemente não ter dúvida, tá? Vem aqui, ó, nas áreas em torno de lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima, não é largura mínima de 100 metros em zonas rurais, exceto para corpos d'água com até 20 hectares de superfície, com faixa marginal de até 50 metros. Aqui uma largura, não, peraí, larguras mínimas, é largura mesmo, de 100, os 20 metros, as 20 metros de lâmina d'água, vai levar em consideração a largura mesmo. É porque no caso da Nova Ponte deve ter uns 2 quilômetros. A área de entorno de lagoas e lagos naturais em faixa com largura mínima de 100 metros em zonas rurais, exceto. Então, largura mínima de 100 metros, exceto, só ler de novo, eu vou confundir aqui, gente. Me deu pergunta: 100 metros em zonas rurais, exceto para corpos d'água com até 20 hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50. Então, na questão de largura, tudo que for acima, nós falamos largura, mas tudo que for acima de 20 hectares vai ser 100 metros, independente da largura. Não é largura, não vai ser largura não, é lâmina d'água mesmo, de 20 hectares. Porque eu estou falando de largura de um torno, que é 100 metros. Mas se for de 20 metros, 20 hectares, independente da largura, se for de 20 hectares de lâmina d'água, é 50 metros. O que for acima disso vai ser 100 metros. Vai ter que ter uma largura vai ter que ter uma margem de 100 metros, independente da largura, não é por questão de largura não. A largura circulada aqui é a largura da área de vegetação, largura de 100 metros de ponta a ponta. E 100 metros, gente, como o nosso colega questionou, o que vai influenciar? A gente fala que o diâmetro não influencia, mas a lagoa ela é toda irregular. Então, se eu tenho a minha lagoa, que vai ter que colocar aqui, ó, digamos que a minha lagoa é assim, né? Da minha lagoa aqui. Se ela tem 20
hectares de lâmina d'água, ela vai ter que ter 50 metros, daqui, 50 daqui, 50 daqui, 50 daqui, 50 daqui, 50 daqui, 50 daqui, é 50 da largura, porque você não vai pegar os 50 do último e fazer o ponto igual você faz no diâmetro da reserva da nascente. A nascente aqui você faz no raio de 50 metros e roda ele aqui. Na lagoa não, o que fala da largura é 100 metros aqui, ó, a margem. E as de 20, e as que for de 20 será apenas 50 metros. Tá certo? Antigamente se questionava da resolução do CONAMA, se tratava igual se fazia no rio, porque o rio você pega do leito do rio, né, da área mais cheia, e pega os 10 metros. Se tem 10 metros, você faz 30 de margem. Se tem 20, você faz 50 de margem. Então você pega a largura do rio. E você vai pegar da cara e você faz a metragem dele. Diferentemente das lagoas. Tá certo? E nós tivemos aqui também uma mudança que separou os reservatórios artificiais, que não se separavam. Era uma questão única. Então tratou de maneira diferenciada os reservatórios naturais. O que nós colocamos? Reservatórios artificiais, tá? Que foram criados com represamento de águas naturais. Com represamento de águas naturais. Aí você vai ter aqui, ó, reservatórios de águas artificiais. A faixa será definida pelo licenciamento ambiental. Então, se eu fiz um reservatório artificial, né? Um reservatório artificial, ampliei, utilizando águas naturais, peguei um rio e fiz o represamento dele, né? Então eu vou ter que fazer o meu licenciamento. Hoje, Nova Ponte, Três Marias, hidrelétrica lá de Belo Monte, né? Qual será a área de preservação permanente? Aqui o licenciamento determinado. Coube a quem? Coube aos estados, na maioria das vezes, porque o licenciamento, 90% deles são estaduais, a não ser os que pegam áreas de mais de um estado ou estão em rios, vão envolver bens da União, como rios de mais de um estado. Aí quem faz é o banco no licenciamento. Mas 90% é o estado que vai fazer. Então coube aos estados. Quais são os órgãos que vão trabalhar no licenciamento ambiental? Nas superintendências ambientais, a SUPRANS, onde vocês vão ter lá o AFEAM, que mexe com licenciamento, o IGAN das águas e o IEF, que mexe com a parte florestal. Eles têm uma equipe multidisciplinar que vai estudar o licenciamento do seu empreendimento e falar qual a metragem, quando você vai fazer, tá, de águas naturais. E nós temos também de recursos não naturais, né? E aqui, ó, só pegar para não misturar aqui, ó, reservatórios artificiais decorrentes de barramentos de águas naturais, faz definida do licenciamento ambiental. E os não naturais, cadê o meu represamento aqui? Pequena propriedade, lâmina d'água, recursos não naturais. Estou misturando artificial, represamento naturais e de cursos d'água não naturais, não se determinou reserva legal. Tá aqui, ó, APP quer dizer, deixa eu só ver aqui, ó. Reservatórios de águas artificiais regulares, em todos os artificiais, decorrente de barramento, represamento. Devia ter citado o artigo lá, senão eu ficava perdido com ele, do licenciamento. Mas pelo que eu entendi, quando você faz um represamento de curso não natural, ou seja, você não represa um rio, faz um açude ou algo desse tipo, sem represar um rio, aí não há regulamentação. Não há regulamentação. E o seguinte, não há reserva de. Não há regulamentação. Não há obrigatoriedade de reserva de APP. Quando você faz represamento usando rios, usando lagos, você tem que seguir o licenciamento ambiental. Quando você não faz, você vai fazer um lago artificial. Eu quero fazer, por exemplo, eu não vou usar águas naturais, eu vou pegar. Não vou pegar, mas eu vou criar um lago particular, um lago. Você faz uma piscina. Uma piscina, seria um lago para irrigação. Irrigação, por exemplo, eu faria um lago para irrigação. Tá? Esse tipo de uma represa, sem usar recursos, sem usar cursos de águas naturais, você não terá que ter PP em todo dela. O que tinha no código anterior, tratado de maneira igual. Tá? Se você fizesse uma represa, você tinha que desapropriar a área de APP. Você tinha que desapropriar, não. Você tinha que complementar dentro do licenciamento a área de APP que era em relação ao raio da represa. Hoje, se você fizer essa para irrigação, para peixe, que seja, você não precisará, independente do tamanho. Tá? Independente do tamanho.
Posso fazer uma represa de lâmina d'água de 30 hectares. Eu não terei que ter PP lá dentro. Tá? Se eu não usar represamento de cursos de águas naturais, eu não preciso mais. E lembrando, nós temos uma regrinha aqui, que se eu tiver um curso d'água, um represamento de curso d'água natural, com lama menor que 1 hectare, eu também não tenho que ter área de preservação permanente. O que se tinha nas propriedades Esse agrícolas. represamento de curso de água natural, igual nós direto de qualquer tipo de ponte, de Uberlândia, quanto aqui em Minas Gerais é para quantos? A reserva de APP. Do APP, no caso aqui, vai se determinar no licenciamento ambiental. Não vai ter a regra. No caso, não tem regra. A regra não é empresa. O órgão ambiental, com o estudo, no caso, vamos falar só fazer uma hidrelétrica, terá que ter um EIA-RIMA. O estudo de impacto ambiental, ele vai falar qual o impacto que aquela represa vai causar e o órgão ambiental vai determinar. É muito ruim, porque você largou na mão de pessoas, né, que podem ser corrompidas, né, largou na mão de pessoas que podem ter largou a discricionariedade do órgão. Você não regulamentou com lei. Você pode ter um empreendimento que te exige 500, outro te exige 200. Qual foi a regra? A discricionariedade do administrador público. É a mesma coisa largar à disposição do prefeito determinar certas autorizações. Falou, olha, eu vou dar uma varada. Depende. Para quem eu quiser. Pode ser do meu partido, pode ser fulano, pode ser ciclano. Sobre a discricionariedade dele, sobre a vontade dele. Você largou, isso foi uma crítica muito grande, porque você largou, não teve nenhum mínimo, não estipulou nenhum mínimo, que antigamente tinha, e largou para o agente público determinar. Claro que ele não vai fazer de qualquer maneira, ele entende que é uma equipe disciplinar, aqui você tem o Estado, o órgão vai te aparar, no Minas, FEAM, IGAN, IEF, junto, mas está na mão deles. Seriam vocês, seriam eu, amanhã, por exemplo, eu estava no órgão ambiental, poderia ser eu determinando sobre o represamento. A minha vontade, que conhecimento eu teria, qual vontade, né? Claro que embasado com os assuntos técnicos. Cada represa faz um estudo sobre ela, sobre o impacto ambiental, sobre determinam o tamanho da área. Para isso, nas áreas circunstadas. Se for represas menores de 1 hectare, independente de ser recurso natural ou não precisa mais. Então hoje, isso aqui ajudou muita gente, ó, porque a questão de irrigação é muito difícil fazer cursos d'águas não naturais, né, de represamento. Mas se tem, por exemplo, nós estamos hoje trabalhando na questão de sustentabilidade, vamos falar da água, né? Se eu uso a água para lavadora de batatas, para empresas aqui, eu posso reutilizar para irrigação, né? Eu posso tratar a água para irrigação. Então, se eu fiz um reservatório artificial de uma lama d'água de 3, 4 hectares para me irrigar na falta, captando a água da chuva, posso muito bem. A represa nada mais é do que uma grande caixa d'água. Eu vou fazer captação da água da chuva. Não é de custo d'água naturais. Não é muito fácil de fazer, eu acho, né? Mas se você fizer, não precisa mais de reservar mais APP em torno dela. Isso exigia. Uma coisa que eu era naturalmente, seria obrigado a criar. Então, se eu criasse uma represa de 20 hectares, eu tinha que ter a margem dela, né, determinada. Hoje não tem mais, se for não natural. E as naturais de até 1 hectare estão dispensadas também de APP. Por quê, gente? Quais estudos foram levantados? Aí nós temos que entender, estudar a vontade do legislador. Qual foi a vontade dele? Aí eu não estudei esse ponto. Mas do que eu vejo, o que eu vi aqui na região nossa, era dificuldade nas propriedades. Porque pequenas represas de 500 metros, 600, 5 mil metros quadrados, 300 mil metros quadrados, eram pequenos acúmulos d'água e eu era obrigado a deixar a represa. Se eu pegar aqui na fazenda do Veloso, saindo aqui da Polícia Militar, eu tenho uma acumulação de água que deu na nascente lá, que ataca o divisa da rodovia. Você pegar lá, tem uma matinha que deve dar uns 5 metros para tapar da rodovia. E está lá o reservatório. Quando ele foi fazer o licenciamento ambiental dele, que a gente acompanhava alguns casos lá, eles discutiram, você não tem reserva, você não tem área de APP em torno dessa lâmina d'água de 500 metros. Então você tem que ter. Como é que ele ia fazer? Isso impedia os proprietários com pequenas intervenções, né? E principalmente o médio pequeno para a questão de irrigação, pequenas acumulações, 1 hectare de água não é nada, gente, é um campo de futebol, né? E que vegetação você vai colocar lá?
Então foi dispensado. Isso aí os ambientalistas falam, você está tirando a área de APP, você está permitindo utilizar as áreas de APP, né? Eliminando, porque você agora reduziu a dos lagos naturais, largou na vontade, isso aqui eu achei um erro, largou na vontade do administrador determinar, isso é um erro realmente, que cada estado pode ter seu entendimento, principalmente porque a lei, o código, a lei florestal é uma competência concorrente, competência dupla. O estado legisla e a União legisla. Os dois têm atribuição, o município não. Então o estado, a União dita de maneira geral, o estado de maneira específica. Quem quiser olhar a lei do estado aí, eu não coloquei, mas no estado de Minas Gerais, tá? A lei que regulamenta o Código Florestal, que segue basicamente a lei federal, é a lei 20.922, 20922, 20.922, votada agora em 2013, tá? Foi aprovada conforme foi revogada o Código, a lei florestal estadual anterior foi revogada, tá? E entrou essa lei em prática, tá certo? Nós seguimos ela para adaptar a lei federal, tá bom? São as perdas que os ambientalistas falaram em relação à APP, fora essa outra questãozinha aqui, né, que é fazer uso da APP, que nós vamos ver. Quando eu falo em utilizar áreas de preservação permanente, nós veremos aqui que mudou as metragens. Então houve uma alteração nessas metragens e regulamentação dessas lagoas. O resto permaneceu igual. O rio permaneceu do mesmo modo, nascente de 50 metros, topo de morro, declínio de 45 graus, tudo permaneceu o mesmo. Só houve essas pequenas alterações aqui dos lagos, reservatórios. Então a grande mudança foi nos lagos e reservatórios de água. Os demais permaneceram igual. E tivemos aqui também uma questão de utilização, de permissão de usar as áreas de APP, tá? Desde que não se faça novas supressões. Nós vamos falar disso aqui mais à frente um pouquinho. Mas vamos lá. Eu posso utilizar, tá, para plantar culturas temporárias e sazonais na vazante, né? Você pega o Rio São Francisco, né? Ele enche, derrama, na área de vazante derrama lá. Na hora que ele vai embora, que ele acalma, fica aquela área toda, que é a área que a gente tem que lembrar o seguinte, gente, a APP, tá? Começa, não é na área de enchente, não. Você pegar o rio na seca, for lá agora e falar, vou pegar a área da APP, é na cheia. Você pega a área de inundação, que a área de inundação é a área de preservação. Na verdade, eu não falo que é a calha do rio, não, porque não é do rio Pó, naturalmente, mas é a área que ele inunda, você não pode nem utilizar. Você tem que ter a calha do rio, a área de inundação e a APP. É assim que funciona. Então você não vai lá na seca e fala, meu vizinho está aqui, eu vou fazer minha área de APP daqui para lá. Igual o povo fez aqui em Nova Ponte, construiu casa e assim de bardado. Isso não pode. Então tem a área de inundação. O código permitiu que vocês utilizem as áreas das vazantes, né? Principalmente como os ribeirinhos, vamos falar aqui em São Francisco. A pessoa pode, com culturas temporárias, pode continuar utilizando. Aí as pessoas falam, que absurdo, vai permitir utilizar a área de vazante, a área de APP do rio, né? Vai, desde que você não faça nenhum desmatamento. Mudou alguma coisa? Não. Onde você já se explorava antes de 2008, para trás, você já explorava, vai continuar explorando. Eu não vou permitir o desmate. Aí o povo fala, como o novo código permitiu uma perda de não sei quantos trilhões de hectares de APP. Perdeu nada, o povo já estava explorando, né? Então continua permitindo essa cultura, claro que para propriedade familiar, não no empresário rural, tá? A propriedade familiar é aquela que vai trabalhar com sua família, no módulo rural, no módulo fiscal, para a nossa região, que seria 40 hectares. Então, você fala, Cristiano, o que seria a propriedade familiar hoje? Propriedade familiar é aquela em torno de um módulo rural, um módulo fiscal, onde você explora a propriedade com sua família, né? Sem empregados, apenas com ajuda eventual. Então é um pequeno produtor mesmo, tá? Na nossa região, o módulo nosso é 40 hectares, tá certo? Salvo engano, o módulo varia de 2 a 120 hectares, tá? Dependendo da região nossa, que quase não teria, não, para 40. Quem determina os módulos fiscais é o INCRA, tá? Você pode entrar na página do INCRA que tem. A nossa resolução, a resolução do INCRA, a determinação é de 70 e pouco. Então, para a propriedade familiar, pode continuar? Você vai fazer um trabalho social, né? Você tem os grandes empresários, você tem pequenos proprietários do lado. Você vai ver que as empresas se preocupam com esse lado social.
Você acha que você trabalhar, a empresa está trabalhando com a comunidade local, com a questão ambiental, não gera lucro para a empresa? Né? Vocês já viram margarina, né? Quali, está lá as margarinas, esse projeto apoia a associação de crianças, esse apoia a associação de coração, esse apoia as crianças, né? Você vê propaganda do IP, você pega o sabão IP da prateleira, aí vem uma plantinha na sua mão, já viu essa propaganda? Mostrando que ela é socioambiental, preserva o meio ambiente. Então, as grandes empresas também trabalham com as comunidades locais, porque você não vai expulsar as comunidades locais. Então, você dentro de uma grande empresa poderia estar trabalhando nessa questão aqui, ó. Pequeno proprietário que chega, geralmente, são até os melhores. Você se vê, é a alegria de poder explicar para ele. Você pode usar, você não pode cortar, não pode desmatar, mas pode fazer uso do que você fazia. Então, você pode plantar. Igual, às vezes tem um produtor que tem várias propriedades em pequenos blocos, né? Ou subdivide a propriedade em vários blocos. Se a propriedade tinha os blocos menores do que esses 40 hectares antes dessa data, ele pode explorar, no caso, a área? Aqui, nessa área, ele tem que se enquadrar também como questão de propriedade familiar. Se for um empresário ou empregado, ele já foge. Ele tem que ser, ou seria a família mesmo. Você não pode ter empregado, ser um tipo como um fazendeiro. Seria o produtor mesmo, o lavrador. Ele não caberia. E também é o seguinte, a gente pode falar, se a pessoa tem área contígua e fraciona, ele vai se considerar a área como um todo. Tá? Vocês acabam descobrindo isso também. O órgão ambiental vai lá e fiscaliza. Você vai fazer o licenciamento, quando você pedir, vai estar licenciando a sua área. Ele pega a área como um todo. Mas se for propriedade, vou falar, Cristiano, ele tem aqui, é comum, ele tem 10 hectares, 5, 20, na soma dá um módulo rural. Né? Não quer dizer que tem que ser apenas 40 hectares, não. O conceito de propriedade familiar é um módulo, ou aproximadamente. Pode ser menos também, gente. Desde que a terra, o local tenha uma tecnologia diferenciada. Eu posso chegar e falar, a minha propriedade tem só 20 hectares, ela deixou de ser propriedade familiar para ser minifundo? Não, desde que lá eu tenha altas tecnologias, né? Vou falar, se eu for plantar produtos, frutas, né? Vou falar assim, pêssego, tâmaras, pêssego nectarina, 20 hectares de nectarina de pêssego, acho que é um mundo, velho. Então, eu falo, minha fazenda é improdutiva porque ela é menor que o móvel, porque ela não é familiar? Não, eu tive um trabalho, uma direção, até um incentivo do governo, por exemplo, igual aquelas regiões lá, onde que mexe com plantio de fruta, que foi irrigado no país, projeto Jaíba. Eu acho que as áreas lá não são de modos, porque Jaíba, muito provavelmente lá, você que dá um modo rural lá, deve ser 120 hectares. Deve ser 120, garanto que a propriedade lá não tem 120. Nós temos propriedades menores aqui do que 40 que produzem, né, com 30 hectares de área. Deve ser uma fortuna. Né, essa não é para a propriedade, era boa. Mas tem que ser propriedade familiar, não entra com o grande produtor. Tá? Isso é uma coisa que tem que atentar. Esse uso nas áreas sazonais e vazantes é só para a propriedade familiar. Mas o grande empreendedor pode usar a área de APP? Pode. Tá? Desde que ele não faça nova supressão, desde que as áreas de APP dele estejam consolidadas, ele já usava essa área antes de 2008, ele pode continuar. Não importa o tamanho. Perguntar aí aquele negócio lá que o cara tinha fazenda aqui, aí ele comprava, na mesma bacia aqui, né, comprava uma área lá para fazer reserva. Assim, ainda... Nós vamos falar dela assim na reserva lá. Hoje você vai ver que ainda existe, mas em alguns casos não vai ser nem preciso. Vou mostrar aqui o código falou. Compensar a reserva fora, é permitido ainda. Pegar emprestado. Pegar emprestado. Viu? É emprestado mesmo. Eu peço o vizinho emprestado lá que me reserva lá. O dia que ele me tomar aquilo que é o alugo dele, eles são direito de superfície. O código regulamentou isso. Nós vamos falar de reserva legal, pode sim. Mas dentro da PP aqui, nós vamos falar um pouco de reserva. Se em 2008 eles conseguiram ampliar dentro, como que eles vão provar que antes de 2008 não era explorado lá? Não. Aí ele tem que provar, na verdade, a exploração, e se eles vão pegar o mapa. Se dia 22 de julho de 2008, eles vão olhar a imagem lá. Se tiver preservado, não tiver sendo explorado, então ele não tem como provar que está explorando. Então, já não está explorando. Então, eu vou pegar esse mapa como base. Com certeza vão usar essa ferramenta. Mas o proprietário, ele consegue, ele pode tentar provar com fotos que eles já usavam,
Hoje, na prática, vai chegar na propriedade rural e vai ver lá dentro do rio a metragem que está utilizada, até onde ele cultivou, até onde ele plantou, né? Ele vai ver essa atividade e com isso ele vai permanecer em algumas proporções. Então você consegue. Você chegar e falar, Cristiano, eu tenho essa casa construída aqui, eu tenho essa atividade de ecoturismo construída aqui. Foi feita quando? Construções você consegue provar com notas, né, com fotos. A plantação, ela já é ponto temporário. O que você consegue fazer é o seguinte: na hora que chegar na fazenda, você vai ver a vegetação nativa que sobrou. Você vai ver o porte da árvore, né, o porte da vegetação. Com o estudo você fala, não, esse porte que está aqui, essa vegetação aqui tem mais de 10 anos. Então, ela já remonta antes de 2008. Isso também é o estudo que eles fazem. Mas eles têm a ferramenta da imagem satélite. Tá? Mas o cara, mesmo o rio está lá, tem muito tempo que ele está lá. Isso. Tem 20 metros do rio, você tem que deixar 50. E se eu já utilizava esses 50 metros, ele pode continuar utilizando ou eu tenho que parar? Se ele já utilizava isso antes de 2008, ele vai poder continuar utilizando parte, vamos ter uma regra de progressão. É isso que está falando. Gente, olha aqui na região, os nossos corguinhos, o corguinho passa atrás da prefeitura, da igreja, né? Ele tinha que ter 30 metros de mata, né? Essa sala aqui deve ter o quê? 30 metros, quantos que tem? Não tem 30 metros, né? Seria, vamos falar, cada quadrado desse aqui tem 1 metro? Quantos quadrados nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Multiplica isso aqui por 2, seriam 2 salas dessas. Que córrego, um desse, que seria o córrego normal, córrego não sejam, que tem 2 salas dessas de APP. Não precisa ter vegetação, não, pode ser grama cercada, que não entra pasto, não tem plantio. Então, 90% da região aqui está sendo utilizada essa vegetação. Você vai poder continuar utilizando? Vai, dentro de uma proporção que nós vamos mostrar. Aí depois você fez outra regra para. Isso. No código antigo não podia. Você tinha que chegar lá, vou fazer licenciamento da fazenda. APP, está irregular, conserva. Mas não tinha fiscalização também não. Você exigia, você assinava o termo, mas ninguém fez. Então ninguém continuou. Com a lei, o código não é o código novo que põe limites. A lei desde o ano de 64, eu esqueci a época do outro código. Antes mesmo de 64, já se impunha a obrigação de preservação do APP. Todo mundo já sabe que tinha essa preservação. E não se cumpria, e não se cumpre ainda. Mas esse código veio falar hoje, olha, nós vamos permitir que você continue utilizando, continuar, não é começar, continue utilizando para atividades agro-silvopastoris, pecuária, agricultura, cultivo, tudo, atividade agro-silvopastoril, para ecoturismo e para turismo rural. Barco, rampa, rancho, né, que é turismo, você pode continuar desde que não corte mais nada. Desde que não corte mais nada. Numa proporção que nós vamos mostrar aqui. Cristiano. Tem aí agro-silvopastoril, só propriedade familiar? Não. Agro-silvopastoril, qualquer empresário, qualquer atividade. Daqui para baixo é qualquer empresário. A propriedade familiar é só para plantar na vazante. Mesmo que ele utilize a lá? Mesmo qualquer um, nós, empresários, qualquer um pode continuar utilizando, tá, a área de APP. É isso que é a mudança, mas dentro de uma proporção. Só que o código ele veio e falou o seguinte: você pode continuar utilizando, mas você vai ter que preservar um mínimo que eu vou te passar aqui para frente, dependendo do tamanho da sua propriedade. E aí o povo lá, mas que absurdo, vai permitir o desmate de não sei quantas áreas de APP. Desmate nenhum. Porque de 2008 para cá eu não posso desmatar mais, ó. Não supressão, não supressão, não supressão. Se eu chegar e cortar alguma coisa, acabou, não posso. 2008 para cá, ninguém pode. Então é só os empresários, proprietários que já usavam em 2008. As áreas que foram regeneradas, que sobraram, que estão aqui, não vai se cortar nada, vai se preservar 30, 50, 100, o que a lei manda, a regra geral. É só quem já está implantado. É o nosso caso. É o caso do Patá, é o caso do Chapadão, é o caso do São Paulo, né? O caso do Norte, as regiões são utilizadas. E o código veio falar, você vai poder continuar utilizando. O que eles queriam? Ó, nós queremos que volta do zero. Volta às áreas que existiam. E não tem como voltar. Pensa, eu exigi que você retorne isso aqui. Né? E aí eu estou falando de Rio. Mas nós estamos esquecendo de Minas Gerais. O que Minas Gerais tem em excesso? Que outros estados não têm? Morro.
Morro. Se eu voltasse o código anterior, o que eu ia fazer? Campos Altos, para de produzir café. Café sul de Minas. Nossa, para de produzir. Viçosa, acabou a produção em Viçosa. Isso tem que sair da propriedade. Tem que sair da propriedade. Mas, pô, eu tenho que deixar 20%, já é legal, né? Mas se minha água tem 50% de APP, eu tenho que deixar os 20%? Nós vamos ver isso aqui. Você pode utilizar a APP na reserva do código novo. Já está ali a grosso modo, mas a grosso modo tem que ser rotação, pelo menos que seja rotação. No caso em barco, gasto, qualquer coisa. Não. Olha só, pode ser atividade agrícola, pode plantar eucalipto, pode criar gado, quer dizer que tem que fazer todas. Não, qualquer uma. A atividade, em vez de colocar atividade pecuária, atividade de piscicultura, atividade de criação de abelha, então ele pegou a atividade agro-silvopastoril, ela engloba um monte de atividades. Quem quiser depois, você tem uma lista de atividades de agro-silvo que são licenciadas, você vai ver os nomes dele lá. DN 74, Liberação Normativa 74 de 2004, do Copan, Decreto do Estado de Goiás. Lá tem atividades que são licenciadas. São criação como um todo, plantio de maneira geral, perene ou permanente, piscicultura, questão de abelha, que eu esqueci o nome, apicultura, são atividades agro-silvopastoril. Tá? Engorda, cria, leite, carne, isso tudo são atividades agro-silvopastoril. Então quem mexe com isso pode permanecer. E também ecoturismo e turismo rural. Aí no caso do agro-silvopastoril, né? Silvicultura, plantio de árvore, né? Pode, com finalidade de cortar, por exemplo, mandar o cara cortar e não pode. Né? A questão do eucalipto, nós temos que o código não trata, mas nas resoluções do Copan, quando não vão tratar, porque tratava anteriormente, tem que ver se continua. O eucalipto, ele, quando você corta o PP, você não planta mais não. Porque o eucalipto ele não é recomendado plantar em áreas, em torno de áreas de PP. Ele é exótico, né? Ele é exótico, ele capta muita água. Então, o eucalipto você tinha nas resoluções do Copan, mas é do Copan. Uma vez cortado, você tinha que transportar, você não podia plantar de novo. Você pode o seguinte, eu tenho café, eu tenho soja, eu posso estar plantando soja? Posso deixar o gado lá? Posso. Né? O eucalipto vai ter criação, mas eles vão te pedir, mas você pode tirar o eucalipto e fazer o manejo do solo. Né? Fazer o uso alternativo do solo. Você tinha o eucalipto plantado lá, você vai tirar e vai colocar o gado. Assim continua utilizando a área. Se você usar, você pode continuar fazendo atividades agro-silvopastoril, não importa qual. Mas eles não vão deixar o plantio, porque é recomendado se retirar. Gente, não é que o eucalipto é o vilão não, viu? Conforme estudos que me passavam, não sei se é verdade. Milho, soja, gasta muito mais água o eucalipto. O eucalipto, se você plantar no lugar correto, ele faz a infiltração do solo. Se você botar em áreas de descargas hídricas, ele vai fazer levar a água para o subsolo, para as raízes. Eles já têm locais certos de plantar. Ele não é vilão também não. Tá certo? Alguém me contava isso antigamente. Mas nós teremos essas áreas. Em que eu posso usar? Né? O que eu posso usar da minha área de APP? Lembrando, não corte, não nosso coração. Se eu bobeei e larguei, não posso mais. E eu tenho como visualizar isso, né, no outro vistoria. Aqui eu tenho a progressividade. Qual a progressividade? Para rios. Vamos falar o caso dos rios nossos. Se a minha propriedade tem um módulo fiscal, 40 hectares, eu tenho que preservar 5 metros. Então, dos 30, vamos falar assim, eu tenho que ter 5. Dos 50, eu tenho que ter 5 metros. Eu tenho que ter 5 metros. É claro, gente, uma propriedade, um módulo fiscal de uma propriedade de 40 hectares, se passar um grande rio lá, não sobra nada da propriedade. Então, mas aqui é absurdo. Vai passar lá o gosto de pescar no Pantanal. Xingu. O Xingu, não faria de 40 hectares. Aí você tinha que ter lá 500 ou 600 metros de reserva, vai preservar só 5. É claro que essa propriedade nunca vai ter 40 metros. Né? 40 metros vai ser do corguinho. Né? Hoje você não preserva nada. 5 metros vão ser essa árvore. Quase a árvore da sala aqui, ó. Vamos lá. Vai ser isso aqui. Você vai ter, ó, de preservação. Você não tem isso na realidade. Né? Pelo menos, tá? 5 metros, desde que não se faça nova supressão. Aí você pode deixar o gado entrar aqui? Não, só em local de aguarda. O resto é certo. Então, se houver fiscalização, vai ser bom. Se a minha propriedade tem 2 módulos fiscal, eu tenho que ter a preservação de 8 metros. 80 hectares nessa região,
8 metros. Isso aí, no caso, é só quem já explorava. Quem já explorava, antes de 2008, nas áreas antrópicas consolidadas e não havendo nova supressão, eu posso utilizar. É isso que é a grande mudança, o povo briga. Fala, você está permitindo usar a área do PP, que tinha que ser 30, que tinha que ser 50. Parece que esse foi um dos pontos de maior polêmica. Né? Foi o ponto de maior polêmica e foi o ponto vetado e editado pela presidenta Dilma. Se você pegar, tá, você vai ver no final da lei, tanto é que ele está tratado fora da área de PP, ele está tratado no final do Código Florestal. Tá? Você vai ver aqui, ó, dos artigos 61 para frente, foi a grande parte, tá? Ela vetou 1, 2, 3 páginas aqui que daria. Ela vetou e editou uma nova lei. Foi a grande polêmica que se teve. Ela vetou e editou uma medida provisória. Medida provisória que foi transformada em lei. Como funciona? O legislativo mandou a lei para ela, né? Ela pegou e pode discutir. Ela falou, não quero. Ela vetou e ela não tem poder de fazer lei. Ela veta, geralmente veta e volta para o Congresso votar o veto, né? Derrubar as negativas dela. Mas o que ela fez? Ela negou e editou uma medida provisória, que é uma medida, tem força, não é lei, mas tem força de lei. Ela tem uma validade de 120 dias. Dentro de 120 dias o Congresso vai julgar se aquela medida provisória vai virar lei ou não. Então ela negou e já publicou a nova legislação e foi ter as votações e continuou permanecendo do que está. Tá certo? Por quê? As propriedades que não exploravam vão poder ter esse benefício? Nunca. Só das áreas já eram utilizadas. E tem outra coisinha, vocês estão vendo ali, né? Informar ao CAR. Informar ao CAR. Por que esse CAR é tão importante? Porque se você não informar ao CAR, você não tem direito de fazer isso não. Você vai ter um prazo de 2 anos. Vou ler para vocês aqui, é onde vai chamar a atenção do CAR nosso aqui, ó. Os proprietários que já utilizam essas áreas, já estão fazendo uso dela, tem um prazo para ter esse benefício aqui. Tá? Tá lá, ó. Não sei se vai adiar, né? Se vai prorrogar, mas está lá no artigo 61A. É onde vocês têm que avisar e correr atrás dos produtores daqui. Tá? Nas áreas de preservação permanente é autorizada exclusivamente a continuidade das atividades agro-silvo-pastoril e de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008. É o que nós falamos. Parágrafo 9. Há existências das situações previstas no CAPT, né? Então, se existir alguma situação que foi falada aqui nesse CAPT, no artigo 61A, né? De atividades agro-silvo-pastoril, então, a existência das situações previstas no CAPT deverá ser informada no CAR para fins de monitoramento, sendo exigida nesses casos a adoção de técnicas de conservação do solo e de água que visa a mitigação dos eventuais impactos. Não, o prazo de 2 anos é só para o plano, tá? Desculpe. Mas se você quiser fazer uso desse benefício, você tem que informar ao CAR. Então, primeira coisa na fazenda, você vai fazer o cadastro da sua propriedade, isso aqui você tem que falar. Vai ter que levantar. Na minha propriedade encontro situações especiais de reserva legal e de APP. De APP eu encontro. Então você vai ter que informar e mostrar e cadastrar para você passar a ter esse direito aqui. Se você não informar, você não vai ter esse direito. A informação ao CAR dos 2 primeiros anos, gente, vão te isentar de multas, tá? Vão te dar prazo para regularizar a sua propriedade. Porque aqui você tem que informar o cadastro ambiental rural. Mas quem fizer essa informação dentro de 1 ano, prorrogado por mais 1 ano, após a criação do cadastro ambiental rural, tá? Poderá ter benefícios nas multas e também no plano de restauração ambiental, de reparação ambiental. Se a pessoa já tiver recebido a multa e fizer o cadastro, ela fica isenta de pagar. Ela vai poder utilizar o benefício da multa na recuperação. Dentro do plano, que aí vai ser vocês vão estudar, dentro do plano de recuperação ambiental. Dentro do carro você vai aderir ao plano. Só que aí para você ter esse direito da multa e também de benefícios, você tem que fazer esse cadastro para dentro do plano, né, dentro de 2 anos. 1 ano prorrogado mais 1. Eles podem ser prorrogados, estou falando 1 ano, dentro do plano. Na hora que vocês estiverem fazendo, na hora que vocês estiverem dentro do sistema que é o programa, vocês vão abrir o CAR, que é o cadastro. E lá vocês vão trabalhar, eu estou supondo, tá, que eu lá pela lógica da legislação, vocês vão lá ter o sistema
Ambiental Rural, que é um sistema nacional, é um Facebook nacional, o banco é um Dropbox nacional. Tá? Você dentro do Dropbox nós vai ter um cadastro das áreas ambientais rurais que você vai fazer e você vai poder fazer uso de um plano de recuperação. Se você tem áreas degradadas, né? Por exemplo, eu uso 100% da APP, eu tenho que recuperar 5%, não tem? Sem levar multa. Então eu tenho que fazer isso em 2 anos. Senão eu levo multa. Passou esse período, mesmo que eu tenha direito, né, a continuar usando isso aqui, ó, passou os 2 anos, eu já vou levar multa. Pelo que eu estou lendo a legislação, que eu estou entendendo, que é que vocês tragam isso para mim, pode perguntar lá. Fala, professor, o prazo para eu regularizar minha fazenda sem ter penalidades, lançar o caso, para eu poder fazer parte desse plano de recadastração de recuperação ambiental, 2 anos mesmo, eu vou poder, eu não vou ter surpresa, né? Que eu posso chegar na minha fazenda, o fiscal chegar lá e falar, ó, sua fazenda tem 160 metros, 160 hectares, você tinha que ter 15 metros de APP. 15 metros de APP é uma sala dessa, você tem só 10 metros. Ele vai pegar e te lavar a multa, no ato. Você está usando APP, plantando, você está lá roçando, né? Você passou, só teve lá na hora, você passava, ou então você fazia a voltinha do trator, né? Você vinha, fazia a voltinha, pegava um pedaço da APP. Né? Ele te multa, R$1.000 e poucos por metro por hectare. Aí você está plantando, porque a lei te permite plantar. Aí se você não está no cadastro, o policial vai te sacar a multa. Pergunta isso no curso de vocês. Fala, olha, se eu tiver dentro desse plano de recuperação, porque a minha fazenda não tem os 15 prontos, eu vou recuperar. Né? Quem dera se tivesse. Quem dera se tivesse 5 nas fazendas tudo, né? Para a área do mínimo necessário. Então você pergunta, eu vou estar isento de multa? Eu posso falar para o meu empreendedor, ó, você pode continuar plantando, pode usar aí tudo que nós vamos permitir. Né? Se ele falar que pode, vocês vão ter essa isenção. Mas essa isenção é dentro de 2 anos apenas, tá? Mas a propriedade como um todo tem que estar cadastrada. E nos demais casos, se a minha propriedade, tá, tiver acima de 160 hectares na nossa região aqui, eu tenho que ter de 20 a 100 metros. Aí vai variar de acordo com o tamanho do rio. Tá? De mínimo 20, vamos falar, o mínimo que eu teria que ter 30, vamos falar, não, do grande empresário, do grande produtor rural, que tem área acima de 160 hectares na nossa região, e ele cultiva, o que ele vai ter que preservar? 20, os nossos rios de 30 aqui. 20 metros. Ele ganhou 10 metros. É isso. O demais, gente, atendeu o pequeno proprietário. 5 metros preservados para de 2 para de 80 metros, 8 para os de 160, 15 metros. Entenderam essa progressão? É isso que a Dilma fez e colocou para atender a realidade. Eu acho nada mais certo que a realidade. Isso também, gente, não só para cultivo. Eu tenho, tá aqui, ó, vou voltar aqui, ó, ecoturismo. Né? Parques. Não sei se vocês lembram, quando começou a falar do Parque Florestal, mostravam lá a beira-mar, então área de preservação também, né? Hotéis, né? De turismo, lá em grandes hotéis de luxo, mostrou até a casa da Dilma lá, o palácio, que ela invade a lagoa, lá é um lago artificial criado, né? Que invade lá, está dentro da APP, vai destruir? Vai jogar tudo no chão? Vai nunca. O que é isso? Aí vai regulamentar, é turismo. Ou turismo rural, né? Trilhas. É claro que você pode, a intervenção da APP também já é permitida, em alguns casos, atividade pública, social. Nós vamos falar em intervenção, tá? Mas tem permissões de você usar, fazer bancas de rádio, de barco. Não é que ela é intocável, não. Você tem regras para usar. Você pode falar depois numa próxima aula, quais as permissões para intervenção em APP e reserva legal. Eu posso falar com vocês que é independente, né, da legislação, porque já vem determinado. Então, essa é a progressão. Mas, informar no CAR e por 2 anos para não ter surpresa das multas, para poder ter direito ao plano de recuperação. E nós temos também para as nascentes. Nascente hoje é 50 metros. Né? O raio da nascente aqui, ó, 50 metros de raio. É 50 metros de raio mesmo, viu? Você vai ter uns pega um pedacinho quebra ali, não, é 50 metros de raio. Você vai ter que ter para nascentes 15 metros. Tá? Os lagos e lagoas, você tem a mesma regrinha. 1 módulo, 2 módulos, 4 módulos, 5, 8, 15. Né? Para as demais áreas, 30. Só verdade que tiver cheio de nascente,
ele vai poder averbar a APP, usar a APP para averbar dentro da reserva legal. Tá? Mas tem que preservar. Ele vai ter o benefício seguinte: chega cheio de APP, vai ter que preservar essas áreas aqui, se ele estiver utilizando. Se não tiver, tem que preservar na realidade o todo, né? É o que você perguntou, gente. É uma grande besteira do agricultor, do agrônomo. Ele chega na propriedade rural, às vezes, alguns, né, e acaba iludindo o proprietário. Fala: eu quero cultivar aqui. Mas não pode. Você tem um brejo aqui, você tem um olho d'água, nascente intermitente, vai e volta, é nascente. Daqui, você tem uma grota que enche d'água na época. Aí você faz o mapa e não coloca nada disso como área de APP. Você acha que o fiscal não vai lá? Vai chegar e falar: peraí, e essa grota? E esse córrego? Isso aqui, você não colocou, está tudo errado. Olha a área de APP. Então você vai determinar a área de APP. Tá? Ela pode entrar no ponto da reserva legal. Nós vamos ver isso. Não é muito comum ter a propriedade como um todo, cheio de água, né? Mas um cálculo que uma vez eu fiz, que a APP é em torno de 3% da propriedade. Geralmente nas propriedades, a APP é considerada 3%. Isso quem fez, ele fez lá em Sacramento. Era um dos mapas que ele mexia. Não é nada de um estudo não, viu, gente? Mas um engenheiro ambiental de Sacramento, que trabalhava lá, uma vez ele fez um levantamento dos mapas dele. Um estudo apenas local, do que caía na mão dele, do que historiava. Ele começou a determinar pela contagem, ele falou que as áreas de APP que ele pegava, em regra, eram 3% da fazenda. Tá? Que ele colocava. Não tem nada científico, mas era o que ele passava, não sei a realidade. Então, os lagos, lagoas, essas regras estão todas escritas no código. Você precisa nem anotar, pode olhar lá que tem. Lei certa consulta. Precisou, vai lá e pega. Tá? Guarda no celular, baixa, entra no site ali, está sempre pegando, você tem as regrinhas lá. Quer fazer consulta de legislação? Cuidado com o Google. Tá? Vai em sites oficiais, é simples. Lei Federal, site do Planalto. Lei Estadual, Assembleia Legislativa dos Estados. Município tem que ir para a prefeitura, porque geralmente não é online, não. É só você digitar o nome da lei e o ano. Ela sai para você na hora, toda a legislação, e sai atualizada, se já foi alterada, se já foi revogada. Você pegar o código aqui, vai ver várias coisinhas riscadas nele, que foram as alterações que foram sendo feitas. Então sempre pega recentemente, vai lá e consulta. Você vai lá, precisa saber do artigo tal, você anota e consulta lá. Novidades sobre reserva legal. Qual foi a principal briga da reserva legal? Mudou para a gente aqui? Não. Para nós aqui continua a mesma coisa. Nós temos 20 hectares, 20% da propriedade rural é reserva legal. Tirando, a regra, tá? Você seleciona a APP e depois conta mais 20 de reserva legal. Essa é a regra. Tá? Tem exceção? Posso usar? Tem exceções que eu posso usar. Dependendo da quantidade de APP, né, eu posso usar. Então a regra é essa. Cristiano, minha propriedade tem 1000 hectares. Eu posso afirmar que eu vou pegar 200 hectares de reserva legal apenas? Não. Eu tenho que medir todas as áreas de APP. Né? Eu tenho aqui 50 hectares de APP. De área de preservação como topo de morro, iluminação como tudo. Então, minha propriedade vai ser considerada do tamanho de 950. Opa, perdão. Misturei. Se ela tem 1000 hectares e eu tenho que ter 20% de reserva legal, né, eu não posso falar que as áreas preservadas vão ser apenas 200 hectares. Por quê? Eu vou ter dos 1000, 200 para reserva legal e mais a APP que seria os 50. Então eu teria área proibida de uso restrito, 250 hectares. Então dos meus 1000 eu poderia utilizar 750 hectares. Se não tiver rio nem nascente. Não, APP. Lembrando também, é claro, né, que dentro, eu esqueci de falar, dentro da área você tem que levar em consideração a lâmina d'água. Porque além da APP, eu tenho a área de lâmina d'água que não vai ser utilizada. Né? Olha, eu tenho 20 hectares de lâmina d'água. Você vai poder usar, mas você vai usar pela função dela, que é a água. Né? Você não vai plantar na água, mas vai ter a função dela lá. Você pode utilizar. Eu posso utilizar o recurso hídrico? Posso, não tem problema. Tá certo? Eu poder fazer esse uso. Mas sempre lembrando, reserva legal é do todo, depois você tira a APP. Mas tem exceções que eu posso utilizar a APP dependendo da quantidade de água, como eu só falei aqui.
Tá bom? Reserva legal não pode utilizar de jeito nenhum. De jeito não pode. Uso sustentável, o manejo florestal. Você pode fazer catações, né, de árvore morta, de gado. A gente chega e fala, olha, na Amazônia era 80% da propriedade. Se eu tinha 1.000 hectares, eu tinha que explorar 200 e preservar 800. Quem quer? Vou ficar puto da vida, é absurdo, não vou ter. Gente, não é assim não. Lá você tem o uso, manejo sustentável. Você pode fazer coleta de madeira de lenha. Né? Você faz um ciclo, olha, minha fazenda está aqui nesse tudo aqui, ó. Aqui nesse pontinho, eu vou extrair as grandes árvores que vão cair em tal época. Eu extraio elas, madeira de lenha. Vou andar aqui por um período de 20 anos, fazendo a mesma coisa. Daqui 20 anos eu retorno para cá novamente. É um uso sustentável, manejo florestal. O cabo da reserva legal caiu lá, eu fui do barco, não pode. Eu não posso cortar, não posso utilizar. Aí se caiu, secou, eu posso pegar ele. Pode fazer catação, pode fazer linha, pode fazer frutos, usar os frutos, isso pode. Você faz um projeto, é claro que, gente, quando você usa constantemente, você tem que ter um projeto de manejo. Não você declarar. Eu não vou falar para você ir lá e pegar, não, viu? A grosso modo, gente, tem uma madeira morta lá na PP, eu vou lá pegar, cuidado. Tá? Viu? Você tem que ir lá e pedir autorização, tudo com autorização. Tá certo? Fazer um projeto, falar, provar que morreu, que não foi você que matou. Né? Você tem que chamar lá, porque isso acontece. Mas tronco, semente, fruto, você pode entrar lá e colher o que quiser. Gente, reserva legal não nasceu para ficar limpo. Tem área que tem muito cipó. Né? O jeito fala, tá aquela reserva lá, para soltar o gado aqui. Pode não, eu vou lá e corto o cipó. Limpo o gado andar. Ou limpo o andar. Não pode, não tem adianta de limpar a reserva legal não. É multa, o sujeito pega e bota fogo no cipó lá e queima e larga, é para ficar sujo. É para ninguém entrar, tá lá. Muitos até falam, se você tem gado na fazenda, cerca a reserva. Se você mexe com planta, faz apenas um acerto. Né? Por que tem que fazer um acerto? Porque se pegar fogo do pasto para a reserva e não tiver acerto, você não teve medidas de precaução, multa você e mais pesada ainda. Se pegar fogo no pasto do vizinho e pular para o seu vizinho seu tem que indenizar e tem que pagar as multas ambientais, se ir reparar a reserva. Aí você tem lá, tem 1.000 hectares no São Pedro dos Mosqueiros. Não vai ter lá 20% de reserva, não? Não tem. Aí o que acontece? Nós temos as novidades da reserva, nós vamos falar aqui. Isso é da regra geral, qual que é a novidade? Gente, o que mudou? Tá? Na reserva da Amazônia, na proporção da Amazônia, era 80%. Aí o código teve alteração, foi a grande briga da Amazônia que nós vimos na televisão, que não é realidade nossa, é porque lá era assim, floresta amazônica, onde for floresta amazônica, 80%. E houve agora um fracionamento, onde você coloca floresta localizada na floresta amazônica, o móvel situado nas áreas de florestas amazônicas, 80%. Imóvel situado na área de cerrado, compartilhado com floresta amazônica, 35%. Imóvel situado na região da Amazônia, mas com campos gerais, 20%. Então lá separou. Aí o código falava, áreas na região amazônica, aí você tem lá, qual que é a região amazônica? Tem os estados, aqui eu não tenho, depois que está na lei fala dos estados. Você tinha que preservar 80%. Aí ele falou, se é na área amazônica e é floresta amazônica, continua 80%. Se é na área amazônica e é cerrado, é só 30%. Se é na área amazônica e é campo geral, é só 20% para preservar. E isso falou que é uma grande broca. Se você for para Rondônia, subir lá, você vai ver que já desmatou um monte de coisa, de gado, e aquelas brigas que tem lá. Né? É uma mudança, e isso é o grande briga dos ambientalistas. Tá? Eu não posso falar com propriedade porque eu nunca trabalhei em floresta amazônica, nem com Mata Atlântica. Mata Atlântica também é uma regulação especial. Tá, joia? Nunca trabalhei. A nossa região é mais cerrada, você existe só com cerrado. Outra coisa, desde que não tenha novas supressões também. Aqui ó, a regrinha da reserva legal é igual a PP. Desde que eu não vá fazer a Ponte São Pedro Ponte Firme, eu não tenho 200 hectares, mas eu vou fazer nova supressão? Não. Pode continuar. Eu estou cadastrado no CAR? Estou. Então eu posso ter menos áreas de reserva legal, que vai ser aqui ó, na mesma proporção, deixa eu ver. Aqui ó, vou falar da mesma proporção. Vai ter uma proporçãozinha para a gente falar. Tá? Uma regrinha para você utilizar. Proporção não, a verdade está sobrando. Tá? Como que funciona?
Se eu não tenho reserva legal suficiente, eu vou averbar o que sobrou, desde que eu não faça nova supressão e desde que eu tenha o cadastro no caixa. Então eu posso usar. Eu vou precisar compensar fora? Não vou. Mas o que eu vou fazer antigamente? Compensava fora e desmatava aqui. Pode mais não. De jeito nenhum. Tem maciço vegetativo? Vai preservar ele ali. Tá? Cristiano, mas é 2 hectares aqui, 3 ali. Vai preservar. Ambientalmente tem alguma função? Só para captar carbono, porque não tem nenhum ecossistema em 1 hectare de verde de mato. Vai me dar problema. Né? Mas você tem que deixar lá, vai ficar aqui as motinhas lá, porque sobrou o maciço vegetativo. Desde que não tenha supressão. Regulamentou também o seguinte: não tem RL em concessão, eu coloquei Copasa e CEMIG, mas em atividades das concessionárias que mexam com água ou energia. Tá? Como que fazia? Eu vou fazer daqui para Goiás, Brasília. Você passa ali, tem uma estação de energia da CEMIG. Né? Eu ia implantar, o que tinha que fazer? Está na zona rural? Tá. Meu licenciamento, primeira coisa que eles pedem, reserva legal. Eu tinha que comprar área para colocar junto da CEMIG para ser reserva legal. Agora não precisa mais. Vou montar uma hidrelétrica, não tenho que ter reserva legal. Vou preservar a PP, reserva legal não. Vou montar uma captação de água, estação de tratamento de esgoto. Onde que é essa estação? Beira do rio. Porque eu vou voltar o esgoto tratado do rio. Eu vou montar um tratamento de esgoto longe do local que eu vou ter acesso de devolução. Né? Você vai ver, então, eu preciso ter reserva legal, geralmente na zona rural. Não precisa mais. Então, as atividades que envolvem as concessionárias de água e energia não precisam mais ter reserva legal nos seus licenciamentos ambientais. Isso não era claro na legislação anterior e se exigia. Era um contrassenso. Porque onde eu vou colocar a árvore dentro da estação de energia? Pode? De jeito nenhum. Nunca. Aí eu era obrigado a comprar uma reserva para ficar lá, de matinho, de bosque. Né? Vamos. Nesse caso aí, eu corri se estiver errado. Para esse tipo de empreendimento, vamos chamar assim, você tem um licenciamento ambiental e dentro do licenciamento ambiental você também tem os planos de mitigação. Isso. Né? O licenciamento está parecendo que assim, eu faço na hora que eu quiser e pronto, acabou. Não. Todo empreendimento seu, você vai ter que usar alternativas técnicas locacionais, mitigações, compensações, quando não der para mitigar e for necessário realmente. Então, no licenciamento, ele abrange tudo. O licenciamento, você vai pegar o seu empreendimento e fazer um estudo dele, completo. Dentro do estudo, tem as atividades que você vai ter que compensar, que você vai ter que utilizar equipamentos para evitar poluição, né? Filtros, tratamentos, cortina verde, você vai colocar como mitigação. Né? E também você tem que preocupar com as questões hídricas e com as questões florestais, que é restaurar as reservas legais e APP e ter as outorgas d'água. Isso tudo dentro do licenciamento. Agora, o que o governo quer? Com esse cadastro ambiental rural, ele vai saber, quando você fizer o licenciamento, as suas atividades, as suas áreas na área florestal e nas questões hídricas ambientais vão estar regularizadas já. Você vai estar lá, reserva e APP vão estar cadastradas. Como que o governo sabe hoje se você tem área de preservação permanente regularizada? Ele tem um banco? Não. Tem algum cadastro? Não. Reserva legal? Se tem, que é no cartório. Você averba a reserva no cartório. Hoje, com o cadastro rural, não precisa mais de rebação. Então, hoje, o governo quer saber, se chega na fazendeira, como está a sua reserva legal? Se tem, ele vai pedir a matrícula. Se tiver matrícula, o governo tem. Se não está na matrícula, não tem. Mas a PP, você fala que tem, você declara, tem. Declarou, acabou. Você não vistoriar, nunca vai saber se tem. Por isso que quase nenhum dos córregos, topo de morro, nascente, estão preservados, porque não há um controle, não há um registro, você não leva no carro. Você pega a estrutura, você não fala lá, tantos metros no rio, tantos metros para nascer, você não tem essa relação no registro da escritura. Só tem na reserva legal, você averba com todos os vértices. E o governo ou optaria em fazer o cadastro no cartório, onerando extremamente o produtor, que paga por ato e por quantidade que for no registro, e seria impossível fazer os códigos de pedacinho da fazenda, seria aqueles memoriais sentido descrito, nosso caso da reserva, que é uma vergonha, um absurdo, ou você vai ter que ter uma matrícula mais escrevendo toda, você vai passar para o seu cadastro, ele vai ter o seu banco. Por quê? Se você for pular fora da linha, ele pega o seu cadastro, fala aqui, ó, você não declarou isso aqui. É igual a prova. Ah, você tirou nota zero, tá aqui, ó,
você estudou, você teve aqui todo dia sala de aula, como é que você não fez essa matéria? Então, tem seu histórico de trabalho aqui, como é que você não fez isso? Está lá, seu histórico da matéria e tudo, você não tem como fugir, eles não vão ter o cadastro. Nós temos vantagens, Cristiano, e quem tem reserva acima dos 20%, ou acima da necessidade aqui? O Código Florestal traz incentivos fiscais e traz vantagem de você poder emprestar para os outros, tá certo? Poder alugar a sua reserva legal. E quais outras vantagens que nós temos? Tá? Deixa eu ver se puder esse área inferior. Vamos lá, outras vantagens. APP, eu posso usar APP dentro da reserva legal? Posso, desde que não implique nova supressão. Cristiano, eu só tenho 100 hectares lá em São João da Ponte Firme, mas tenho 10 de APP, preciso de 200, eu coloco a minha reserva legal 110 hectares. Desde que eu não vá suprimir novas áreas, eu posso usar APP. Hoje na região, vou chegar ali na fazenda, tem que fazer reserva legal, eu posso usar no ponto da reserva legal o APP. Mas nas áreas consolidadas, né, nós vamos ver que não vai nem precisar disso, porque vai ter um benefício. Nós vamos falar, dependendo do tamanho da área, tá? Dependendo do tamanho da área. Lembrando, a APP tem que estar conservada também, tá? Eu não posso usar a APP já degradada para computar. E também tem que ter o registro no CAR. Então eu posso computar a APP dentro da reserva legal. Área inferior. Registro do CAR, eu estou sujeito à fiscalização direta. Você já está sujeito à fiscalização, mesmo sem o registro. Qualquer hora ele pode fiscalizar. A única questão é que no CAR eles vão ter os seus dados para comprovar se é verdade ou não. Tá? Aqui, gente, na reserva legal aqui, eu posso usar, porque eu vou ter um benefício da APP de tamanho de móvel, só um minutinho. Vou mostrar o próximo caso. Dependendo do tamanho do móvel, eu sou isento da reserva legal. Mas acima de 4 móveis, eu obrigatoriamente tenho que fazer a compensação em outros locais. Tá? Eu posso usar a compensação. Mas, se a minha propriedade tem mais de 4 móveis, eu vou mostrar um pouquinho ali, eu vou poder usar a área de APP para considerar a reserva legal para eu não ter que comprar fora. Isso aqui vai ser para atividades que tem mais de 4 móveis e que não tenham vegetação. Porque se tiver vegetação, gente, não tem como fugir. Minha propriedade de 1000 hectares tem 300 hectares de reserva, eu vou averbar 200 e vou desmatar 100 e mais APP. Tá? Agora, se ela é inferior a 4 móveis, nós vamos ver próximo ali, eu vou poder não ter nem que averbar a reserva. Mas se ela é acima de 4 móveis, eu tenho que ou compensar na fazenda, ou compensar fora, que vai ser uma próxima matéria que nós vamos falar, da compensação, vou falar na próxima aula da gente, de compensação, para propriedades acima de 4 móveis. Mas elas poderão fazer uso das APPs, desde conservadas e desde registradas no CAR. Eu posso usar. Essa APP computada, ela não pode ser aquela área consolidada, rural consolidada. Essa aí não, tem que ser a conservada. Tem que ser a conservada. Por exemplo, se eu conservei só 5%, é aquele 5% que eu utilizei, não. Né? Porque pode acontecer no caso dele estar utilizando dentro dessas áreas. Mas que lá na área de APP, gente, só para vocês verem aqui, ó. Na área de APP aqui, ó, de permissão, estende acima de 4 módulos, tá vendo? As áreas têm mais de 5, 6, 10, 20 módulos, vão ter que levar apenas 20 a 100. Mas na APP não seguiu essa regrinha não. Na APP só ficou nos 4 módulos. Acima de 4 módulos, na reserva legal, acima de 4 módulos tem que ter. A APP, não importa o tamanho, a regra da APP, você vai ter benefício, não importa o tamanho da sua propriedade. Tá? Se for até 4 módulos, tem benefícios maiores. Se for acima de 4 módulos, o seu benefício é de 20 a 100, acima de 4 módulos. Na reserva legal, para você não ter reserva legal, é só até 4 módulos, que eu vou explicar aqui. É só até 4 módulos. Acima de 4 módulos, é obrigado a reserva legal, diferente da APP. Por que o novo código fala? Nas propriedades que tem até 4 módulos fiscais e não tenham área suficiente, levantando os dados em 2008, porque se ele tiver desmatado em 2009, eu consigo provar que tem que voltar. Tá? Levantando que se em 22 de julho de 2008 a propriedade de inferior a 4 módulos, para 160 hectares nosso aqui, não tinha maciço vegetativo para reserva legal, ela vai ficar isenta da reserva legal. Não precisa compensar fora. Desde que também não vá fazer nova supressão. Tá certo? Então, a grosso modo, toda a nossa região aqui do Padap,
Toda a região lá das áreas do Chapadão, que nós temos, no Pará, na região do Rio Grande do Sul, São Paulo, que nós vamos estar tudo cultivado lá, né? Se a propriedade for até 4 módulos, na nossa região até 160 hectares, até 4 módulos, não vai ter que compensar a reserva fora. Cristiano, posso usar o prerrogativo de pegar minha fazenda e dividir ela em pedacinho? Não. Eu consigo provar isso. Dividir para meus filhos? Posso não. Se a divisão foi antes de 2008, você pode até conseguir, mas antes não. Tá? Não tem como fraudar, cuidado com a fraude. O brasileiro faz isso? Demais, viu? Hoje nós temos controle. Então não precisa de reserva, vai acabar o que tiver. Mas eu posso suprimir? Não. Eu tinha lá 1 hectare, vai sobrar 1 hectare. Tá certo? Mas, para as demais áreas, eu posso usar, independente do tamanho, se eu tenho mais de 4 módulos, ou independente do tamanho qual seja, eu posso pegar a PP e lançar para a reserva legal? Posso. Então lá, eu tenho 1000 hectares e tem 100 hectares dentro da minha fazenda. Né? Eu posso pegar ela e considerar como APP e compensar fora só 100, ou regenerar na minha própria fazenda só 100, seguindo os critérios? Posso. Isso aqui eu já vou ver a APP. A proporção de compensação de área computada de APP em reserva legal tem uma regrinha, tá? Depende da quantidade de APP, se é tantos por cento, não vou falar se é 20, 30, acho que não sei se é 25 ou 50%, você pode levar tanto, você pode levar parte. Olha, eu posso considerar 50% da APP se eu tiver tantos por cento. Então, ganhar mais, tiver mais tanto. O código traz para a gente. Olha. Você não pode chegar a desmatar se eu comprar a reserva legal no local? Se na sua propriedade a reserva era verbada, não. Não pode não vai poder não, porque em todo caso é interpretação não pode. Só pode comprar outro local o seguinte, você só consegue mudar a reserva de lugar, reserva assim, vou explicar isso. Reserva legal verbada, nunca mexe. Nem se eu comprar a fazenda do vizinho e colocar um mato lá e querer mexer. Não pode. Se ela tiver averbada em cartório ou cadastrada no carro, não mexe. Reserva é perpétua, passa de venda, eu vendo para todo mundo. Posso fracionar minha fazenda em 20 pedacinhos. Reserva legal ficar em conjunto lá. Não mudo ela. Vamos dizer. Ela, reserva já averbada ou cadastrada no carro, vai seguir a mesma regra. Agora, eu tenho um maciço vegetativo na minha fazenda e quero desmatar. E não tem reserva, não tem nada. Mas eu quero tirar aqui de Paranaíba e colocar ali no carro, que a terra é mais barata. Posso? Não. Não pode. O oficial vai chegar e falar, não, você tem maciço vegetativo, eu posso compensar fora desde que não haja nova supressão no meio da fazenda. Eu posso o seguinte, comprar do vizinho, unificar as matrículas, né, e pegar e averbar a reserva no vizinho antes de fazer a gravação. Posso também alterar a reserva daquele lugar, caso ela se torne insustentável, ela pegou fogo, houve uma erosão, aconteceu algum problema que eventualmente consegue regenerar ela mais, ou foi averbada de maneira errada nas legislações anteriores, porque se averbava a reserva de qualquer maneira, você escolhia averbar. Então você pode fazer a alteração nesse sentido. No caso, se foi área assim, ou por antigamente, só que não foi bem desmatado, se foi uma árvore aqui, e aí a vegetação cresceu, mas aí tinha gato nele. Eu gosto de matar. Se você tem lá, se passou da época do pocil, dos 5 anos, não. Hoje você pode levar a consideração. Abandono de pasto, vamos ser bem claros. Meu avô era dono de fazenda, largou o pasto sem bater, ficou lá 10 anos na fazenda abandonada. Vovô morreu, a área não era cultivada, era cerrada, ninguém gostava, mamãe vai vender, o cara quer plantar porque ele é plano e é muito bom. Agora eu quero falar que meu avô cultivava gado lá 10 anos atrás, lá a vegetação era ruim, tal. Se você tem área suficiente, melhor do que essa dentro da fazenda para averbar com reserva, você vai averbar. Se não tem aquele melhor maciço, é onde está mais regenerada lá, e ela está localizada bem também, ela está dentro da área de PP, ou ela está dentro da fazenda, não está em beira de rodovia, né? Ou está ligada em área de preservação permanente, junto, o oficial não deixa, porque quem determina a averbação é o órgão ambiental. Ele segue os critérios. Ele vai pegar os maciços mais considerados, ele vai pegar os que estão mais perto das áreas de APP, ele vai pegar os que estão fora da rodovia, os que estão mais longe do distrito urbano. Então tem um critério para se averbar, não onde você quer, não. Arapuá, nós temos uma vegetação de todo tamanho, o cara quer fazer, virou mato, quer mudar esse pedacinho, não tem jeito, casos que chegam lá para a gente. Tá? É reservado.
Acontece, eu posso fazer? Posso, faço de noite, escondo. O que acontece? O pequeno produtor, ninguém está vendo ele. Quando é o grande, o grande produtor, ele está sempre fiscalizado, porque tem dinheiro. O pequeno, ninguém está vendo. Mas, hoje, com o sistema de satélite, se o agente fiscal pegar lá nessa data aqui e olhar que tinha e mandar regenerar no local, ele pode mandar. É uma coisa que é um risco muito grande. Você querer fazer, querer pagar multa, né? Não é só a multa que você tem a obrigação da recuperação. Nós podemos falar, gente, qual que é o problema de infringir leis, infringir normas, nós podemos ter um aumento depois. Não é só multa. Ah, quanto que é a multa? 20 mil, eu pago. Não. Você paga a multa e tem que restaurar de novo, que é a reparação civil. Cuidado com isso, tá? Chega o fazendeiro, não tem como. Ah, meu avô deixou, não tem como, essa área é melhor. A não ser que você prove para o órgão ambiental que dentro da fazenda tem uma área que é muito melhor, que aquela localizada, quando foi locada, está na rodovia, e hoje você tem na fazenda um maciço cerrado da região, a vegetação da região, né? A vegetação tal, preservado, um local muito melhor, vai ter um sistema ambiental melhor, fazer um sistema melhor, e hoje não há mais necessidade daquela área que ela está sempre sendo incinerada, o povo faz caminhada, joga fogo, aí você acaba conseguindo. Nós conseguimos alterar, mas para uma coisa melhor, tá? Não é aquela pirambeira, rocha, isso, cara, não, muito difícil compensar, tá? Eu posso compensar com o mesmo ecossistema. E por fim, gente, nós temos aqui o cadastro, a reserva legal averbada, a reserva legal é averbada em cartório, você paga para averbar. Hoje você vai ter o cadastro ambiental rural, quem averbar a reserva legal no cadastro não precisa levar mais em cartório. Acabou, só passa o cadastro ambiental rural, tá joia? E em relação ao cara que eu coloquei aqui, ó, estou vendo que não tem mais nada, né? Aqui, ó, acabou. Está aqui o cara escrito que eu preciso completar esse trabalho meu. Eu preciso que vocês voltem lá de Viçosa, quem for, façam, ou repliquem o curso aqui para eu fazer, porque eu quero completar aqui, ó, o meu slide que acabou. E tem lá um cara que eu tinha